Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Programação Funcional e na aula de hoje a gente vai observar uma aplicação da SecTree, que é uma estrutura de dados para representar sequências, que foi construída na última aula, na aula anterior ao último laboratório. Pois bem, a gente vai utilizar a SecTree para criar uma implementação de um grafo direcionado. E a gente vai representar o nosso grafo direcionado utilizando listas de adjacência, tá bom? Então, nessa representação, você sabe que um grafo direcionado ele possui arcos saindo de um vértice para um certo vértice, ou seja, nesse exemplo aqui a gente tem um arco saindo do vértice 2 para o vértice 3, indicando que é possível ir de 2 a 3, e observa que o arco tem uma direção, certo? Então, a partir do vértice 2, a gente consegue atingir o vértice 3, mas o contrário não é verdade. Então, uma lista de adjacências é um agrupamento de listas onde, para cada um dos vértices, você armazena a lista de vértices que são atingíveis a partir daquele vértice. Por exemplo, a partir do vértice 1, apenas o vértice 2 é atingível por esse arco. Então, a gente tem na lista de vértices atingíveis a partir do 1, apenas o vértice 2. Se você observar, o vértice 2 tem um arco para 1, um arco para 3 e um arco para 4. Então, você observa que a partir do vértice 2 a gente consegue atingir o vértice 1, o vértice 3 e o vértice 4. Tá bem? Opa. A mesma coisa você observa para os outros vértices, né? O vértice 3 tem um arco dele para ele mesmo, então ele é atingível a partir dele mesmo, certo? E uma coisa que você vai observar nessa questão dos arcos terem direção é o fato do vértice 2 estar presente na lista de adjacência do vértice 1 e vice-versa, mas observa que para isso acontecer a gente tem um arco saindo do 1 para o 2 e arcos diferentes, e um arco saindo do 2 para o 1. O mesmo você não pode dizer a respeito do vértice 4. Existe um arco saindo de 2 para 4, portanto 4 aparece na lista de adjacências do 2. No entanto, não existe um arco de 4 para 2, então o vértice 2 não aparece na lista de adjacências do vértice 4, tá bem? Então a gente vai utilizar essa noção de lista de adjacências para representar os nossos grafos direcionados, tá bom? E claro, quem vai segurar as listas de adjacência vai ser uma SecTree, e naturalmente as listas vão ser apenas as listas de Haskell, certo? Bom, então a gente vai olhar o conteúdo do graph.hs, que inicialmente tem isso, e aqui a gente observa uma coisa muito importante em relação ao uso de estruturas de dados, né? Geralmente as estruturas de dados sempre vão ter funções representando as suas operações com nomes muito parecidos, se não idênticos. Por exemplo, inserção geralmente vai ser insert, uma operação de busca vai ser search ou lookup. Então, se você estiver trabalhando com duas estruturas de dados em um mesmo módulo, importar os módulos dessas estruturas de dados vai provocar colisão de nome. Por exemplo, se uma BS-tree ela tem uma função insert e uma SecTree tem uma função insert, fazer os dois imports simultaneamente provoca uma colisão.
das funções insert, né? Causa ambiguidade. Então, para resolver isso, a gente tem o qualified. O que isso faz? Quando você faz o import qualified, você opcionalmente, mas é recomendado, você dá um sinônimo, uma abreviação para o nome do módulo que você está importando, e as funções que esse módulo exporta, elas não ficam diretamente disponíveis, no módulo que você está declarando. As funções que esse módulo exporta ficam acessíveis nesse módulo, mas sob esse prefixo, tá bom? Ou seja, o módulo sectree, ele exporta uma função insert. Essa função insert, ela vai ser conhecida dentro do módulo graph como sec.insert, tá bem? E assim a gente evita colisão de nome de funções utilizando qualified. Pois bem, a gente vai ter os nossos vértices representados apenas por números inteiros, então a gente tem que vertex é apenas int, certo? E a gente vai criar uma estrutura para representar o nosso grafo. Observa que o nosso grafo não tem muitas coisas não tem parâmetros, né? O nosso grafo não tem parâmetros de tipos, ele apenas vai relacionar os vértices que são inteiros entre si. Então ele apenas precisa lidar com inteiros. E a gente vai utilizar um grafo desestruturado como o número de vértices desse grafo. Esse primeiro int vai ser o número de vértices do nosso grafo. Aqui a gente tem uma sectree que vai tomar justamente os vértices que são, na verdade, vai tomar justamente as listas de adjacência de cada um desses vértices, certo? Ou seja, se a gente tem um grafo com n vértices, então sectree vai representar uma sequência de n elementos, onde o iésimo elemento vai ser a lista de vértices atingíveis a partir do vértice i, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada em como que se utiliza essa estrutura, como se manipula essa estrutura para que ela represente um grafo, certo? Primeiramente, é fácil construir um grafo vazio. Empty é apenas um grafo vazio, então é um grafo com 0 vértices e naturalmente, como ele não tem vértices, ele também não vai ter uma lista, ele não vai ter listas de adjacências, né? Então a gente pode começar a testar o nosso módulo graph.hs. Bem, deixa o Emacs se tornar responsivo mais uma vez. Enquanto isso, vou aumentar o tamanho da fonte para a gente ter uma leitura mais bacana no vídeo. E a gente tem que o Emacs se tornou responsivo mais uma vez. Então a gente vai carregar esse arquivo no modo interativo. A gente carregou o arquivo no modo interativo. E agora a gente deve ter acesso às definições que estão dentro desse arquivo. Por exemplo, empty
é um grafo, tá bem? Inclusive, haveria conflito, né, entre o empty que a gente está declarando no módulo graph e o empty que a gente declarou no módulo sectree. Daí o import qualified, coloca um prefixo no símbolo que a gente está importando e aí a gente evita esse conflito, tá bom? Pois bem, a função empty, ela, na verdade, o símbolo empty, ele está definido, como é de se esperar. E a gente tem a função addVertex, que recebe um grafo e retorna um grafo. E a função addVertex, ela é uma função bastante simples, ela recebe um grafo com n vértices, que tem uma certa lista de adjacências ADJ, uma sectree representando uma lista de adjacências ADJ, e ela retorna um novo grafo com um vértice a mais, e a gente precisa acrescentar em ADJ a lista de adjacência desse novo vértice. Como esse vértice é recém-criado, nenhum outro vértice é atingível a partir dele. Então a gente insere na nossa antiga lista ADJ uma lista de adjacências vazia para o vértice n+1, tá bem? A gente também tem a função edgeless. Edgeless recebe um inteiro e retorna um grafo. O que a função edgeless faz é retornar um grafo com n vértices que não possui ligações entre os seus vértices, ou seja, um grafo com n vértices, tais que cada um deles tem uma lista de adjacências vazia. Como que a gente faz isso? É bastante simples. Se o número de vértices que a gente recebe é 0 ou menos, a gente retorna um grafo vazio. Caso contrário, a gente adiciona um vértice no grafo G. E o grafo G é o grafo construído a partir de edgeless para ter n-1 vértices. Ou seja, se esse grafo G ele é um grafo vazio com n-1 vértices, quando a gente adiciona um vértice nesse grafo G, ele continua sendo um grafo vazio, ou seja, um grafo sem arcos, porém, agora ele tem n-1 mais 1 vértices, e daí ele tem n vértices, tá bom? Então, edgeless consegue criar grafos que não possuem arcos com qualquer quantidade de vértices. Já a função resvertex, ela recebe um grafo, recebe um vértice e determina se esse grafo possui esse vértice. A gente está convencionando aqui, pelo uso da sectree, que um grafo de n vértices possui vértices numerados de 1 a n, ou seja, um grafo com 4 vértices possui os vértices 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Então, resvertex, quando recebe um grafo que possui n vértices e a gente não precisa se preocupar com as adjacências, a gente não precisa se preocupar com os arcos, e recebe um vértice V, a gente precisa decidir se V é um dos n vértices de resvertex. Então, dada a nossa convenção, a gente só precisa verificar que V é pelo menos 1 e também que V é no máximo n. Aí a gente usa o AND para utilizar essas duas condições ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos dar uma olhada nessas funções que a gente viu, tá bem? Vamos criar um grafo G utilizando a função edgeless. Vamos criar um grafo G de 5 vértices.
A gente pode perguntar o tipo de G. G vai ser um grafo, tá bem? E a gente pode fazer perguntas a respeito dos vértices de G. Has vertex G 4. G possui o vértice 4. G possui o vértice 5, naturalmente. Afinal, ele possui os vértices de 1 até 5. Mas, como G possui os vértices de 1 até 5, 6 não é um vértice válido para G. Então, a gente observa que G não possui o vértice 6. Tá bom? Se G foi criado utilizando edgeless com o argumento 5, G possui 5 vértices. Inclusive, a gente tem a função vértices, que recebe um grafo como argumento e retorna a lista dos seus vértices. Bom, novamente a gente não precisa se preocupar com as adjacências. Como a gente sabe que os nossos vértices são numerados a partir de 1, e como a gente sabe que o nosso grafo tem n vértices, a gente só precisa retornar os números de 1 até n, tá bom? Então a gente vai criar uma lista infinita, iterate mais 1 no argumento 1, cria uma lista infinita começando em 1 e depois vai para 2, depois vai para 3 e assim por diante. Isso aqui é uma lista infinita de todos os números naturais, mas os vértices desse grafo são apenas os n primeiros inteiros, ou seja, os números de 1 até n. Então dessa lista infinita, a gente pega apenas os n primeiros elementos, tá bom? Então no nosso grafo G, a gente vai observar que o nosso grafo G possui apenas 5 vértices. Então, vértices no grafo G retorna a lista dos números de 1 até 5. Continuando, a gente vai ter agora a nossa primeira função de alteração para os nossos grafos. A função addEdge, ela cria uma ligação de um vértice para um outro vértice, ou seja, ela adiciona um arco saindo desse vértice e chegando nesse vértice. Então ela recebe o grafo que ela precisa modificar como entrada, recebe a origem do novo arco, o destino do novo arco e retorna um novo grafo em que esse arco é adicionado ao conjunto de arcos desse grafo, tá bom? É claro que a gente precisa ter algum cuidado, né? Porque esses vértices não necessariamente são vértices válidos para esse grafo. Ou seja, a gente precisa ter certeza que quando esses vértices são válidos, a gente vai adicionar o arco deste para este. No entanto, quando um deles dois é inválido, a gente apenas vai ignorar a operação, a gente vai retornar o grafo inalterado, tá bom? Então a gente tem o seguinte, a gente pega o grafo G e a gente está desestruturando o grafo G da seguinte forma: no seu número de vértices e na sua lista de adjacências que a gente vai alterar, tá bem? Lembra que a gente está adicionando um arco de U até V. Então, a gente precisa colocar o vértice V na lista de adjacências do vértice U e não o contrário. Por exemplo, se a gente fosse adicionar o arco 3, 4, o arco que sai de 3 para 4, a gente colocaria o vértice 4 na lista de adjacências do vértice 3 e não o contrário. Tá bem? Voltando aqui, a gente vai ter um condicional, naturalmente, porque a gente precisa verificar se os vértices são válidos. Então, o vértices exist é um booleano que vai determinar se os vértices são válidos ou não.
Caso os vértices sejam válidos, a gente está retornando o grafo modificado pela inserção. E caso pelo menos um dos vértices seja inválido, a gente está retornando o grafo que a gente recebeu. Ou seja, a gente está fazendo alteração nenhuma, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai definir é quem é esse booleano, que indica se os vértices são válidos ou não. Esse booleano é dado por um end, e a gente vai ter na primeira parte da lista um booleano que é retornado pela função resvertex para o vértice U. Observa que aqui resvertex está entre crases, né? Então ela está sendo usada de forma infixa, e a gente tem algo bem idiomático, né? G resvertex U. Então, se isso aqui for verdade, a gente sabe que U é um vértice válido para G. Da mesma forma, se isso aqui for verdade, a gente sabe que V é um vértice válido para G. Os dois vértices sendo válidos para G, a gente segue para a alteração no grafo e em seguida a gente retorna esse grafo alterado. Naturalmente, o grafo alterado ele vai ter o mesmo número de vértices do grafo que a gente recebeu, afinal a gente está adicionando um arco e não um vértice, e a gente vai atualizar a lista de adjacências para representar a inserção do vértice V na lista de adjacências do vértice U. Então, a dj' é obtida fazendo uma atualização na lista de adjacências a dj, em particular na lista dos vértices atingíveis a partir de U. A gente atualiza essa lista dos vértices atingíveis a partir de U utilizando a função v2. O que a função v2 faz é colocar o vértice V como a nova cabeça da lista de adjacências associada ao vértice U, e essa lista ela se torna cauda. A lista de adjacências antiga de U torna-se cauda da nova lista de adjacências que vai ser retornada por v2. E o segundo argumento de 2 pontos, naturalmente, vai ser a lista antiga de adjacências do vértice U. Então a gente pode observar essa função em ação utilizando uma função auxiliar, tá bom? Vamos criar uma função f. A função f recebe um grafo G e recebe um par de vértices, o V, tá bem? E o que a função f faz? O que a função f faz é o seguinte: a função f ela chama addVertex, na verdade addEdge, para adicionar no grafo G o arco que sai do vértice U e chega no vértice V, tá bom? Então, se a gente verificar o tipo de f, a gente vai observar que a função f ela recebe um grafo, ela toma um par de vértices e retorna um grafo. Vamos ver se a gente tem nesse contexto a fold-L disponível. A gente tem a fold-L disponível. E você vai observar o seguinte: novamente, a gente tem que essa função f ela tem uma assinatura bastante parecida com a assinatura do primeiro argumento de fold-L. Ou seja, a gente pode utilizar essa função f, em um fold-L a partir de um grafo vazio para adicionar uma lista de arcos nesse grafo e obter um grafo com todos aqueles arcos, tá bom? Então, a gente já tem o grafo G. A gente já tem o grafo G, que foi criado com 5 vértices, tá bem? E a gente vai definir uma lista de arcos. Vamos definir uma lista de arcos, por exemplo, a gente vai ter um arco de 1 para 2, a gente vai ter um arco
de 2 para 1. A gente vai ter um arco de 3 para 4. E a gente também vai ter um arco de 2 para 5. Opa! Um arco de 2 para 5. 1, 2, 2, 1, 3, 4, 2, 5. E vamos colocar um arco de 3 para 2 também. Pronto. Então a gente tem agora a nossa lista de arcos, tá bom? Com a nossa lista de arcos, a gente vai a gente vai criar a partir do nosso grafo G, um grafo G1 que tem esses arcos. Então, a gente vai ter G1, o grafo que a gente vai criar a partir do grafo G, que tem 5 vértices. A gente vai utilizar fold-L com a nossa função auxiliar f. Observa mais uma vez que a função auxiliar f ela tem a mesma estrutura em termos de assinatura do primeiro argumento de fold-L, certo? O nosso grafo inicial vai ser o grafo G. E a gente vai adicionar as arestas da lista edges, os arcos da lista edges, no grafo G, obtendo assim o grafo G1. Pois bem. Então a gente tem que o grafo G1 também é um grafo. Mas agora o grafo G1 tem certos arcos, né? Então a gente pode testar se ele tem alguns arcos ou não. Vamos só relembrar a assinatura de reset. Ou seja, reset recebe o grafo. Vamos começar com o grafo G, por exemplo. E aí a gente pode perguntar se o grafo G tem um arco de 1 para 2. E a resposta é falso. No entanto, o grafo G1 possui esse arco. O grafo G1 também possui o arco que vai de 2 para 1. Então, a gente pode perguntar se ele tem esse arco que vai de 2 para 1. E também é verdade. É verdade que o nosso grafo G1 tem um arco que vai de 2 para 1. Afinal, ele tem esses arcos aqui, né? Ele também tem o arco que vai de 3 para 4. Ele também tem esse arco aqui. Mas observa que dessa vez, vamos só imprimir novamente aqui. Observa que dessa vez ele não tem o arco que vai de 4 para 3. Como ele não tem o arco que vai de 4 para 3, então quando a gente colocar G1, 4, 3, a gente vai ter falso como resposta, né? Observa que o grafo G1 possui esses arcos. Então, o grafo G1 possui o arco que vai de 3 para 4. Em contrapartida, o grafo G1 não possui o arco voltando, não possui o arco que vai de 4 para 3. Bem? Então, assim a gente sabe que a nossa função reset, a gente ilustrou o funcionamento da nossa função reset construindo um pequeno grafo direcionado, tá bom? A função neighbors, ela recebe um grafo e ela retorna, dado um vértice, os vértices que são atingíveis a partir desse vértice, nesse grafo, tá bom? Por que a gente não está preocupado com o número de vértices nessa função? Por conta disso aqui. Observa que a gente está fazendo um lookup na nossa lista de adjacências. E a nossa lista de adjacências é uma sectree. Quando o lookup da sectree dá errado, ela retorna um nothing, certo? E a função fromMaybe, que recebe um valor do tipo maybe, ao receber um nothing, ela retorna o seu valor padrão, que nesse caso é o seu primeiro argumento, que é a lista vazia. Daí, a gente não está tão preocupado com o número de vértices.
Por conta do seguinte, se V é um vértice inválido, então esse lookup vai estar procurando por um vértice que não existe na nossa lista de adjacências, certo? E, portanto, esse lookup vai retornar uma lista, vai retornar nothing, e a função fromMaybe, a partir desse nothing, vai retornar uma lista vazia, indicando que os vizinhos de um vértice inválido são nenhum vértice. Tá bem? Essa é uma forma de implementar. É possível que você queira implementar essa função utilizando um retorno maybeVertex, maybe lista de vertex aqui, é uma outra forma de ver, tá bem? Mas a nossa convenção é que um vértice inválido não possui vizinhos. Então a gente pode verificar se a nossa função neighbors funciona adequadamente. Se você observar, os vértices atingíveis a partir do 1 são apenas o vértice 2. Então, se a gente pegar neighbors G1, 1, a gente vai observar que, de fato, os vértices atingíveis a partir do 1 são apenas o vértice 2. A gente também pode perguntar quais são os vértices atingíveis a partir do 2. Observa que o 1 é atingível a partir do 2, o 5 também é atingível a partir do 2. Então, se a gente perguntar os neighbors do 2, a gente vai ter justamente o vértice 5 sendo atingível a partir do 2, assim como o vértice 1 sendo atingível a partir do 2. Observa que ninguém é atingível a partir do 4, apesar do 4 ser um vértice válido. Da mesma forma, ninguém é atingível a partir do 5, apesar do 5 ser um vértice válido. A partir do 3, no entanto, dois vértices são atingíveis. A partir do 3, os vértices 4 e 2 são atingíveis, tá bom? O vértice 2 e o vértice 4. Uma coisa curiosa que talvez você queira responder para si mesmo é o seguinte: quando a gente perguntou os vizinhos do vértice 2, apesar da gente ter as arestas nessa ordem, foi constatado primeiro cinco sendo atingível a partir do 2, e logo após foi constatado o vértice 1 atingível a partir do 2, ou seja, a lista de vértices atingíveis a partir de 2 parece que foi construída ao contrário da ordem em que os arcos foram inseridos. Por que isso está acontecendo? A mesma coisa acontece aqui, né? Atingível a partir do 3, a gente tem o 4 e o 2. No entanto, quando a gente pergunta os vizinhos de 3 no vértice G1, a gente recebe o 2 e o 4 de volta. Ou seja, o 2 primeiro e só depois o 4. Se os arcos foram adicionados nessa ordem, por que os vizinhos estão sendo retornados na ordem contrária? É uma pergunta que talvez você queira pensar um pouco e responder para si mesmo, tá bom? Inclusive, eu não sei exatamente, a gente estava falando da função que retorna os vizinhos, né? E eu acabei utilizando a função reset sem explicá-la. Se a gente voltar aqui no histórico, a gente vai ver que a gente estava utilizando a função reset sem observar a definição de reset. Então agora a gente vai observar justamente essa definição. Daí a função reset recebe um grafo, o vértice inicial do arco, o vértice final do arco, e ela deve responder se esse grafo possui um vértice vindo desse, possui um arco vindo desse vértice para esse vértice, tá bom? Então aqui estão os três argumentos dela, o grafo, a origem do vértice e o destino do vértice.
E o que a gente vai fazer é algo bastante simples. A gente vai pegar os vizinhos do vértice U, tá bom? Afinal, a gente quer saber se o vértice V é atingível a partir do vértice U. Então, a gente pega os vizinhos de U, ou seja, a gente pega os vértices que são atingíveis a partir de U e passa essa lista para a função f. A função f, uma vez que receba a lista de vértices atingíveis a partir de U, ela deve decidir se o vértice V se encontra naquela lista ou não. E para fazer isso, a gente utiliza a função find, que foi definida em algum laboratório. A gente procura se existe na lista de vértices atingíveis a partir do U algum vértice que satisfaça o predicado exatamente igual a V. Naturalmente, só vai haver um vértice que satisfaça esse predicado, que é uma ocorrência do vértice V na lista de vértices atingíveis a partir de U, caso haja uma ocorrência de V nessa lista. Essa função retorna um just contendo o vértice V, e a função isJust, por sua vez, vai, dado esse just que ela recebe, retornar um booleano true. Caso find não encontre uma ocorrência de V na lista de vizinhos do U, na lista de vértices atingíveis a partir do U, find vai retornar nothing, e a função isJust, ao receber qualquer valor maybe que não seja um just, ou seja, ao receber apenas um nothing, vai retornar falso, tá bom? Então é assim que reset tem sido implementada. Bom, a gente acabou ilustrando a função reset um pouco antes de observar a sua definição. Para finalizar, a gente modifica o começo do nosso módulo graph para evidenciar a sua lista de exportação. Daí, o módulo graph vai exportar o tipo graph e dois construtores para esse tipo. Um construtor para um grafo com 0 vértices e 0 arcos, e um construtor para um grafo com n vértices e 0 arcos. Vai exportar as funções que têm relação com os vértices, ou seja, a função que adiciona vértices, que verifica se o grafo possui um certo vértice, e a função que retorna a lista de vértices do grafo. Por fim, as funções relacionadas com arestas. A função que adiciona uma aresta, a função que retorna os vizinhos de um certo vértice e a função que determina se um arco está presente no grafo ou não, tá bom? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. A gente observou uma implementação de grafos baseada em SecTree. E até a próxima aula.